Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa.
E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências. Ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a tipologia narrar e os elementos da narrativa. Então vamos definir aí o que é a tipologia narrar. São considerados da tipologia narrativa todos aqueles textos que possuem a função social de entreter e despertar a imaginação por meio da imitação da realidade. Para saber se um texto é narrativo, basta verificar se ele possui os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Uma maneira fácil, simples e rápida de você decorar é com a sigla PENT. Então você pode pensar que os elementos da narrativa são PENT, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A seguir, eu irei falar um pouco sobre cada um desses elementos da narrativa. Então, personagem. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história. Pode ser humano, pode ser inanimado, pode ser um animal. Qualquer ser que pratica uma ação dentro de uma história é um personagem. E há basicamente 3 tipos de personagem numa história. O personagem principal, que a gente chama de protagonista, é aquele que aparece na maioria dos capítulos da história e desempenha o papel mais importante. O antagonista é aquele que atrapalha o protagonista na realização do seu objetivo. É o rival, é o vilão da história. O coadjuvante ou coadjuvante são todos aqueles personagens que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Eles estão lá na história para normalmente ajudar o protagonista ou ajudar o antagonista. Então, esses são os personagens. E aí vai uma perguntinha para você. Na história da Branca de Neve, quem é o personagem principal? Quem é o antagonista? Quem são os coadjuvantes nessa história? Se você olhar aí na capa da imagem que eu coloquei do DVD, você pode já matar a charada rapidinho. Vamos para o próximo elemento aí da narrativa. Espaço. Espaço é o lugar ou os lugares onde a narrativa ocorre. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Imagine uma jovem moça perdida em um bosque escuro, frio, com mau cheiro. Em um lugar desses, o que poderá acontecer? Você acha que poderá acontecer algo bom ou ruim? Próximo elemento da narrativa, o narrador. O narrador pode ser primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história, ou terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, ele apenas conta a história, ele não está participando da história. Como saber também se um texto está em primeira ou terceira pessoa? Você vai reparar pelos pronomes. Se usar o pronome eu, o texto está na primeira pessoa. Se usar o pronome ele ou ela, o texto está em terceira pessoa. Ok, pessoal? Essa aí é a minha dica. Tempo na narrativa. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. O tempo pode ser cronológico, que ocorre quando a passagem de tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, os advérbios de tempo. Ontem, uma semana depois, algum tempo depois, às 6 horas e etc. E também nós temos o tempo psicológico, que ocorre quando o personagem está pensando, imaginando, relembrando ou sonhando. É um tempo que não se pode contar no relógio, pois o que durou uma década num sonho pode ter passado no tempo cronológico em apenas uma noite. E o próximo aí é o enredo. O último elemento de uma narrativa, dos 5 elementos do PENT, é o enredo. O enredo é o esqueleto de uma narrativa, pois é ele que sustenta a narrativa. O enredo possui basicamente 3 partes.
introdução, que é nesta parte onde são apresentados o lugar e o personagem principal, e normalmente nessa introdução tudo está em harmonia. Depois vem a complicação ou o conflito. Nesta parte surge um problema que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvido rapidamente. O conflito ele precisa ser resolvido rapidamente, e é nessa parte que surge o protagonista, o herói, né? Desfecho ou clímax é a parte mais dificultosa da história, em que o personagem principal mais se arrisca para depois conseguir resgatar uma paz ainda maior do que aquela que havia no começo da história. Então, agora vamos concluir aí esse nosso vídeo. Sendo assim, para saber se um texto, seja ele pequeno ou grande, se encaixa na tipologia narrativa, basta checar se ele possui esses 5 elementos, o pente. Observação: para fazer parte da tipologia narrativa, é importante que haja todos os elementos da narrativa no texto. Uma música, por exemplo, pode ou não ter elementos da narrativa. A esse fenômeno damos o nome de narratividade, tá bom, pessoal? Oi, galerinha do 8º ano A e 8º ano B da Escola João Paulo II. Para a gente começar a nossa aula de hoje, é preciso dizer a vocês que nós vamos estar retomando aqui alguns conceitos, algumas explicações, orientações, discussões. Por isso que foi colocado aí para você, ó, 2 textos. Dois textos, ou melhor dizendo, 2 videoaulas antes da minha. Toda história ela tem as suas partes, não é verdade? Você certamente já assistiu filmes, novelas, já leu livros, e você deve imaginar aí como é que elas começam, como é que as histórias começam, né? Então, geralmente, as histórias, elas têm um início, aí ela tem o meio da história e ela tem o seu final, não é assim? Muito bem, isso a gente chama de sequência linear. As histórias que tem início, meio e fim. Paula, mas pode ter história que não tem essa sequência linear? Ela pode, por exemplo, começar do final? Sim, pessoal, existem também aquelas histórias que no lugar de apresentar o início, que vai em direção ao final, pode acontecer de ter aquelas histórias que começam pelo final e através de flashbacks, ela vai voltando no tempo e explicando o início e o meio, pelo qual aquele final que está lá no começo da história está aquele acontecimento daquela forma, ou terminou uma história daquela forma, né? É claro que quando a gente usa uma história que quebra essa sequência linear, é preciso que eu e que você esteja muito atento em tudo. A gente tem que estar mais atento ainda, porque ao final da história é preciso a gente ir montando as pecinhas como se fosse um quebra-cabeça para poder entender aquele início da história que já começa pelo final, tá bom? Mas nós não vamos aqui trabalhar com as histórias não lineares, não. Nós vamos trabalhar com as histórias lineares, aquelas que têm começo, meio e fim. Então, deixa eu explicar um pouco mais, de forma um pouco mais profunda para você, os elementos de um enredo. Enredo, pessoal, nada mais é do que a história, tá bom? E os elementos do enredo são justamente as partes dessa história. Então, como eu disse, toda história, na sua grande maioria, ela vai começar pelo início, ou seja, ela vai apresentar para você, ó, a situação inicial. A situação inicial é aquele momento em que se apresentam os personagens, que se apresenta o lugar onde a história vai acontecer. Muitas vezes tem ali também já o momento, o tempo sendo exposto. E tá tudo muito bom, está tudo muito bem. Até que, acontece um problema na história que acaba com aquela harmonia, com aquele clima de tudo bom e tudo bem, de harmonia da história, que é o que a gente chama de conflito. Quando surge um problema numa história, a gente chama de
conflito. E é esse conflito, esse problema que vai prender a minha atenção e vai prender a sua atenção num filme, numa novela ou numa história lida num livro, né? Tem até pessoas que dizem, agora eu comecei a ler, ou agora eu comecei a assistir o filme, eu vou até o final, eu quero saber o que acontece. Quem faz isso com a gente, quem prende a nossa atenção, é justamente o conflito. E aí começa a vir o desenrolar da história, desse problema, desse conflito. Vai aparecendo outros fatos, outros acontecimentos que vão nos direcionando para um momento que a gente chama de clímax. E o que é o clímax, Paula? O clímax é aquele momento mais esperado. Toda história tem o seu momento mais esperado, tem aquele momento que todo mundo quer ver. É o momento que o bem vence o mal, que o vilão ele é destruído, ou aniquilado, ou preso pelo herói da história, né? Então todo mundo quer assistir a história para ver como aquele problema que surgiu lá no início, ele vai ser resolvido. Isso acontece no clímax, o ponto alto da história. Tá certo? Depois que o problema é resolvido, a gente começa a se encaminhar para o que a gente chama de final ou fechamento da história, que é o desfecho. No desfecho, as coisas voltam a se normalizar, ali como no início da história, tudo volta a se harmonizar novamente. E você deve lembrar que, por exemplo, nos contos de fadas, geralmente a história terminava com a seguinte frase: e foram felizes para sempre. Não é verdade? Muito bem, era para mostrar que o mal tinha vencido, aliás, o bem tinha vencido o mal, né? Que o herói tinha destruído o vilão e que agora tudo voltaria a ter paz, alegria e felicidade. Tá certo? Bom, pessoal, essas são as partes do enredo: situação inicial, conflito, clímax e desfecho, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos trabalhando, ou vamos começar a trabalhar, com conto. Pessoal, o conto, geralmente, ele é uma narrativa, é também uma história, só que não é uma história longa que você passa vários e vários dias para chegar ao final dela, não, tá? Como, por exemplo, num livro, quando você escolhe um livro lá da biblioteca da escola e diz, eu vou levar para casa para ler essa história. Você não vai ler ali em poucos minutos aquele livro, você vai levar aí algumas horas, talvez até alguns dias. Do mesmo jeito com as novelas, né? Você precisa ir acompanhando todo dia um pedacinho da novela até chegar ao fim da história, não é assim? Muito bem, já os contos, ou com os contos não, em 10, 15 minutos você termina de ler um conto, você termina aquela história. Por isso que nós vamos dizer que os contos, eles são narrativas curtas, que apresentam também poucos personagens, não tem muitos personagens. Geralmente eles giram em torno de um conflito, de um único problema, tá certo? Que é esse problema que vai nos prender na história. E, gente, tem uma coisa bem interessante. Os contos, eles sempre vão apresentar um momento surpreendente. Ou seja, eles sempre vão mostrar pra gente, no decorrer ali da história, um acontecimento que vai me surpreender e que vai surpreender você, que é o leitor do texto do conto, tá bom? Essa é uma característica clássica dos contos. Entendido o que é conto, agora a gente pode fazer uma pergunta que foi feita, na verdade, para você antes mesmo da gente entrar nesse momento de isolamento social. Nós ainda estávamos na sala de aula quando eu pedi para que vocês pudessem fazer aí uma pesquisa ou mesmo pensar e escrever conceituando o que seria um conto de terror e o que seria um conto de enigma. Você lembra disso? Você anotou no seu caderno? Não lembra mais? Mas você pode dar uma olhadinha no caderno. De toda forma, eu vou estar aqui lhe ajudando agora, nesse momento, a relembrar o que você anotou.
Bom, gente, o conto de Enigma é uma história, narrativa, que ela se desenvolve em torno de algo, de um fato misterioso, onde se pretende descobrir como aquilo ali, como aquele fato aconteceu. No primeiro momento, soa tudo muito estranho, é muito difícil entender como foi, por isso é preciso que haja uma investigação na história. Por isso que ele é chamado de conto de enigma. Dentro dos contos de enigma, nós vamos ter uma atmosfera de muita tensão, dá até em alguns momentos aquele certo medinho, certo? Você fica ali tenso, querendo saber como é que aquele mistério vai se resolver. Quem já assistiu aí os desenhos do Scooby-Doo? Muito bem, quando você está assistindo o Scooby-Doo, ou se você já assistiu, até hoje eu assisto, pessoal, gosto demais. Então, se você já assistiu, é um excelente exemplo de conto de enigma. Ali você sempre começa a história, como você deve saber, com um acontecimento misterioso, onde toda a turma do Scooby-Doo fica tentando desvendar o mistério, descobrir quem é o assassino, ou quem roubou uma joia, enfim. É preciso descobrir esse mistério e descobrir através de investigação. Esse é o conto de enigma, tá certo, pessoal? O conto de terror, ele é bastante parecido com o conto de enigma. Ele vai ter algumas semelhanças, vamos dizer assim. Porém, o conto de terror é uma história, cheia de elementos sobrenaturais, fantasmas, coisas de outro mundo, visões, que não tem uma explicação lógica, vamos dizer assim, tá certo? E quero dizer mais, nos contos de terror, nós vamos ter aí um aumento significativo da tensão, do medo, certo? Vai ser tão, o suspense vai ser tão maior do que no conto de enigma, mas ele vai ser tão maior que muitas vezes a gente fecha o olho, a gente fecha o livro com medo de ler o que vai ter ali pela frente. Você com certeza já assistiu um filme de terror, não já? Será que você conseguiu assistir todas as partes? Se sim, você é um corajoso. Não é o meu caso. Morro de medo de filmes de terror. Mas é isso mesmo, gente. Tem gente que gosta de sentir esse frio na barriga, de sentir essa tensão, essa adrenalina aumentada, E por isso acaba selecionando os contos, os livros, os filmes de terror como um dos melhores. É questão de gosto, tá certo? Deu para entender, pessoal, a diferença entre o conto de enigma e o conto de terror? Certamente que se você me perguntasse qual a professora mais gosta, certamente era mais fácil eu ler um conto de enigma do que querer ler um conto de terror, tá bom? Justamente porque o conto de enigma vai trabalhar mais com a questão da lógica, do raciocínio, com a observação para desvendar um mistério, tá certo? Enquanto que o conto de terror, ele vai também ter ali um suspense, assim como no conto de enigma, mas esse suspense ele é muito maior, e vai ter ali os elementos sobrenaturais, os monstros, os fantasmas, almas, enfim, coisas que racionalmente nós não temos como explicar, tá certo? Então, agora que a gente já entendeu a diferença entre o conto de terror e o conto de enigma, eu te convido para a leitura que está aí no seu livro. Vamos fazer o seguinte, corra aí agora e pegue o teu livro. Pegue também um caderno, um lápis, uma borracha, porque talvez você precise fazer anotações importantes nessa aula. Corra aí, eu estou aqui te esperando. Pegou? Muito bem. Então agora, na página de número 12,
eu te convido a ler comigo um texto chamado Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Então, agora eu te convido a ler comigo um texto chamado Se Eu Fosse Sherlock Holmes, que está aí na página 12, tá certo? Antes de a gente ler esse texto, eu queria perguntar se você já ouviu falar nesse personagem chamado Sherlock Holmes. Talvez você já tenha assistido aí um filme ou mesmo lido algum livro com esse personagem. Sim? Não? Talvez? Muito bem. Quem já ouviu falar nele já deve ter uma noção de quem seja o Sherlock Holmes. Mas para quem não, vamos dar aqui algumas dicas, tá certo? O Sherlock Holmes, ele era um detetive muito famoso. Ele surgiu ali no final do século XIX e quem o criou foi um autor chamado Conan Doyle, tá certo? O Conan Doyle era o autor das histórias do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era um famoso detetive investigativo e ele se tornou muito querido porque as pessoas começaram a se apegar às histórias, às sequências, aos desvendamentos dos mistérios que o Sherlock Holmes fazia. Ele tinha um fiel escudeiro, né, um amigo que sempre o acompanhava nessas investigações, que era chamado de Watson. Talvez você já tenha ouvido falar na famosa frase: elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson, era uma frase dita pelo Sherlock Holmes assim que eles descobriam alguma pista muito importante sobre um determinado mistério. Tá certo, pessoal? Então, eu pergunto a você, e se você fosse Sherlock Holmes? O que você faria? O que você descobriria? Pense aí, tá bom? Pessoal, antes de a gente começar a ler o texto em si, que eu acho que já está despertando uma certa vontade e curiosidade de ler, eu gostaria que você me seguisse aí no pré-texto. O pré-texto é essa partezinha que está acima do nosso título, tá bom? Então, olha o que está escrito aí. O narrador do conto que você vai ler, ele admira muito as histórias que tem o Sherlock Holmes como personagem que resolve casos policiais. Leia o título e responda, considerando o que você sabe sobre Holmes. Que tipo de comportamento pode ser parecido com o dessa personagem? Pense aí, como será o comportamento de alguém que seja parecido com o Sherlock Holmes? Você já sabe mais ou menos aí quem é o Sherlock Holmes. Lembrando, pessoal, Sherlock Holmes, como eu já disse, ele foi um personagem muito famoso no finalzinho do século XVIII, e o seu criador é o Conan Doyle, tá bom? Antes de a gente começar a ler ainda o texto, eu te convido a olhar aí para a página 13 e ler junto comigo aqui um pouquinho da biografia do autor, ou seja, da pessoa que escreveu, que criou a história que nós vamos ler. Por que nós temos que conhecer um pouco mais sobre o autor? Bom, pessoal, conhecer sobre o autor de um livro, de uma história que a gente vai ler, nos ajuda a entender a história que vamos ler, tá bom? Então, siga aí comigo, ó. O autor desse texto é o José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque. Que nome enorme, né, gente? Vamos entender ou conhecer um pouquinho mais sobre esse autor? Olhe bem, o José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque trabalhou como jornalista, professor e funcionário público. Foi poeta, contista, dramaturgo e romancista. Não foi pouca coisa, viu, gente? Ele é considerado um dos primeiros teóricos da educação no Brasil e se dedicou aos estudos sobre a avaliação da aprendizagem por meio de testes psicológicos. Seu interesse por essa questão foi despertada por sua atuação como professor adjunto do ensino primário. Medeiros e Albuquerque participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, que ocupou
a 22ª cadeira. Então, pessoal, realmente o autor desse texto, o criador desse texto, era um homem bastante inteligente, que chegou inclusive a ocupar uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Lá só entra os feras, tá certo? Agora que já conhecemos um pouco sobre o autor, vamos ao texto? Então, vamos de leitura. Abra o seu livro aí na página 12 e vamos ler o texto Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Diz assim o texto. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que dele se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível subir até o autor do crime. Quando acabara a leitura do último dos livros de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos, como vivíamos na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse: eras tu que devias ser nomeado. Mas acrescentou desdenhoso das minhas habilidades: você certamente não apanharia nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida. O fiz, porém, prometer que quando houvesse algum crime, eu o apanharia a todas as diligências. Por lado, leio a chamar a atenção do seu pessoal para que, se de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse nem deixassem ninguém invadir o lugar do crime. Alta polícia científica, disse ele gracejando. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar. Cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20, 30 pessoas da melhor sociedade. Dava-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso. Artistas de teatro do Music Hall ou de circo, que contratara esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. A noite em que eu lá estive entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães. Casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo só, todos lhe perguntaram: como vai seu marido? E ela respondeu: tem trabalhado por toda a noite com uma cliente. A casa era de 2 andares e Madame Guimarães, nos dias de festas, tomava a se arrumar capas e chapéus femininos no seu quarto. Serviço de vestuário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que, para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário, levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita que desejava partir. Não se demorou muito tempo. Voltou com a fisionomia transformada. Roubaram-me o meu anel de brilhantes. Todos se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes, de um certo mau gosto espetaculoso.
mas que valia de 60 a 80 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim: mostra o teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que por acaso houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães, porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, toquei para o alvo escalado, que se achava de serviço nesta noite, e preveni-o do que havia, recomendando-lhe que trouxesse algum perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com a sua troça habitual: vais afinal entrar em cena com a tua alta polícia científica? Objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi então com todo o grupo para fecharmos a porta à chave. Antes de fechar, era porém necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor, mirando e comentando. Eu fui o único que entrei, mas com cuidado extremo. Um cuidado um tanto cômico, de não tocar em coisa alguma. Retiradas as capas, o zum-zum-zum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim e anunciei: já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiam exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições. Ah, oh! Outras perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes disse o que eu ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Por 5 minutos? Indagou o Dr. Caldas. Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma, para não se poder concluir da maior demora, como qualquer delas, que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam: quem não deve, não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. E a cerimônia começou. Cada uma das senhoras esteve trancada comigo justamente os 5 minutos que eu marcara. Quando a última partiu, saiu do gabinete, achei à porta ansiosa Madame Guimarães e disse: venha comigo. Aproximei-me do telefone, chamei o alvo escalado e disse-lhe que não precisava mais tomar providência alguma, porque o anel fora achado. Voltando-me para Madame Guimarães, entreguei-o então. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Quando, porém, quis saber quem fora a ladra, não me arrancou nenhuma palavra. No quarto, ao ver Sinhazinha Ramos entrar, tínhamos tido mais ou menos a seguinte conversa: eu não vou deitar verdes para colher maduros. Não vou armar cilada alguma. Sei que foi a senhora que tirou a joia de sua tia. Ela ficou lívida. Podia ser medo, podia ser cólera, mas respondeu firmemente: insolente, é assim que o senhor está fazendo com todas para descobrir a culpada? Está enganada,
com as outras, converso apenas, conto-lhes anedotas. Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. Note, disse eu, que tenho uma prova. Posso fazer ver a todos. Ela se traiu, pedindo. Dê sua palavra de honra que tem essa prova. Dei, mas o meu sorriso lhe mostrou que ela, sem dar por isso, confessara indiretamente o fato. E já agora acrescentei, dou-lhe também a minha palavra de honra que nunca ninguém saberá por mim o que fez. Ela tremia toda. Veja que falta 1 minuto. Não chore. Lembre-se de que precisa sair daqui com uma fisionomia jovial. Diga que estivemos falando de modas. Ela tirou a joia do seio, deu-me e perguntou, qual é a prova? Esta, disse-lhe eu apontando para uma esplêndida rosa chá que ela trazia. É a única pessoa esta noite que tem aqui uma rosa amarela. Quando foi ao quarto de sua tia, teve a infelicidade de deixar cair 2 pétalas dela. Estão junto da mesa de cabeceira. Abri a porta. Sinhazinha compôs magicamente, imediatamente, o mais encantador, o mais natural dos sorrisos e saiu dizendo, se esse Sherlock Holmes fez com todas o que fez comigo, vai ser um fiasco absoluto. Não foi um fiasco, mas foi pior. Quando Sinhazinha chegara, subira logo, graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até a data do casamento. Podia fazer isso naturalmente. Ia lá só deixar a sua capa dentro de um armário, mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim o fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a 1 mês. Lá venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. Eu estraguei tudo, mas a mulherzinha se vingou. A todos insinuou que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo. E vendo o caso descoberto, antes da minha retirada, armara aquela encenação para atribuir a outrem o meu crime. O que sei é que Madame Guimarães, que sempre me convidava para as suas recepções, não me convidou para a de ontem. Terá sido a primeira a acreditar na sobrinha. Fim. Gostaram da história? Não entendeu muito bem? Não tem problema. É preciso fazer uma segunda leitura e eu convido você a fazer isso aí na sua casa. Leia novamente o texto, assim como diz lá no início da história, é preciso estarmos atentos aos detalhes. Releia a história, certamente você vai compreender essa história de uma forma muito melhor quando você fizer a sua segunda leitura. Mas para te ajudar, eu vou fazer algumas perguntas que você vai ficar aí tentando se responder. Se não agora, depois da segunda leitura. Primeira perguntinha para você. Você acha então que esse texto que você acabou de ler, ele é um conto de terror ou um conto de enigma? Por quê? Pense aí. Outra perguntinha interessante, pessoal. Você acha que o personagem principal dessa história, ele de fato seria um detetive de sucesso? Ele seria um bom detetive? Por quê? E mais uma perguntinha. Qual é a parte do texto que surpreendeu a você? Qual foi o acontecimento que você não esperava e aconteceu? Veja, pessoal, que o personagem principal, ele foi pousado e detetive, né? E acabou
que talvez a situação para ele não tenha ficado muito interessante, embora ele tenha ali tentado ajudar naquela noite em que um anel havia desaparecido. Pense sobre essas perguntas, releia o texto novamente, eu tenho certeza que vai ficar muita coisinha clara aí na sua mente. Terminada a leitura, pessoal, agora eu te convido a ir aí na página 15 e 16 e a responder a interpretação textual. Certamente agora você vai estar totalmente capacitado para entender essa trama que nós acabamos de ler e vai responder com muita facilidade, tá bom? Então, desejo um bom estudo, até a próxima aula, um beijo e até a próxima!